Vi uma notícia, doutor Paulo, que as pessoas vão ficar preocupadas. Que aí, na hipertensão é considerado até 12 por 8 era normal. Agora uma nova diretriz mostra que 12 por 8 é já pré-hipertenso. O que isso muda na prática? Vamos lá. Então, esse é um negócio extremamente sensível para a população. Começa agora o quadro Sua Saúde com o Dr. Paulo Camis. É uma honra estar novamente aqui, Dr. Paulo. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui. A honra é minha. Eu Extremamente. Por quê? Porque está tão impregnado que as pessoas morrem de medo de pressão alta. E não sem razão. Tá? Dependendo da diretriz que você vê, o número de pré-hipertensão, né, o alvo, vai ser mais baixo ou mais alto. Tá? Então, falando para o público que não está familiarizado, eu diria que 12 por 8 está excelente. Tá excelente. Tá? Abaixo de 12 por 8 está o melhor do mundo, não se preocupe. E ouso dizer mais. Não existe um alvo bem estabelecido de pressão para a terceira idade. Quando eu digo grandes idosos, acima de 80, 85 anos. Então não tem um número exato para aquele idoso X, aquele paciente X vai ter aquela pressão arterial X. Exatamente, para a terceira idade você não tem um alvo correto. E meus colegas geriatras também não me deixam mentir, mas na terceira idade eu tenho muito mais problema, mas muito mais problema, com pressão baixa do que com a pressão tendendo alta. Não vou chamar de pressão alta também. Mas se eu tiver uma pressão num grande idoso mais perto de 14 por 9, para mim é muito mais reconfortante do que ter ela mais perto de 12 por 8. Eu ia te perguntar, por que a pressão baixa comete mais os idosos? Então, por um motivo muito simples. Pressão baixa para o coração é ótimo. Então, os cardiologistas adoram. Não culpo eles, né? Então, pressão baixa, quanto mais baixa, melhor. Para o coração. Para o cérebro, nem tanto. Para o rim, nem tanto. O rim e o cérebro eles tendem a sentir os efeitos da pressão baixa juntos, né? Então, o que a gente tem que pensar? Se um sistema não está pressurizado, vai faltar sangue nas ideias. Então, alguns pacientes meus eu vi melhorarem muito depois que você reduziu os remédios de pressão. Principalmente os idosos, obviamente. Tá? Então, o que eu gosto de dizer como alvo de pressão? A pressão mais baixa possível, desde que a pessoa não tenha sintomas. Quais são os sintomas da pressão baixa? É essa má formulação de ideias, incontinência urinária, ou não consegue urinar? O que é? Não, incontinência urinária não tem relação com isso, mas assim, pressão baixa, você tem que pensar o seguinte: está faltando sangue na cabeça. Então, por exemplo, uma das causas de a pessoa ficar sonolenta durante o dia, desatenta durante o dia, quando ela tem tontura quando levanta, tá? Em parte é normal, tá? Você levanta muito rápido e dá uma tonteada, mas se está acontecendo o tempo todo, é um sinal de que está faltando sangue na cabeça. E mais uma coisa, um sinal importante: se a pessoa melhora desses sintomas quando ela fica na horizontal, quando ela deita, porque aí vai mais sangue para a cabeça. É muito sugestivo de pressão baixa. E pressão alta? Pressão alta não dá sintomas. Não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma evidência que eu possa A não fazer. ser que esteja muito alta. Muito alta. Mesmo hoje é raro a gente ver pressão acima de 23 por 12. Aí você pode ter sintomas. Mas, de uma maneira geral, a pressão alta ela não dá sintomas. E é difícil você tirar é, essa mentalidade da população. Porque todo mundo fala, mas eu tô com dor de cabeça, aí vou lá medir a pressão tá alta. Eu sabia, era a pressão que estava causando. É a dor que está fazendo a pressão elevar.
quando você tem dor ou qualquer desconforto ou qualquer estressor, você tem uma descarga de adrenalina no seu corpo e a pressão sobe como um reflexo. Se você tratar a dor de quem está com dor de cabeça, a pressão abaixa. Então a pressão alta não tem nenhuma evidência que possa ser medida no corpo humano. Não entendi a pergunta. Não, a pressão alta não apresenta nenhum sintoma. Ah, perfeito. Então, a pressão alta ela não tem nenhum sintoma mesmo. Você tem que medir, ver que está alta e aí você medica se realmente ela for confirmada em condições ideais. Você mediu a pressão de alguém no seu consultório, se ele está nervoso só por estar no médico, às vezes a pressão. Tem pacientes que a pressão sobe toda vez que está no médico. Ele sai do médico, a pressão normaliza. Aí você dá o remédio porque você vê ele aqui e aí ele cai, porque a pressão fica muito baixa. Caramba, mas eu só fiz o que estava no livro. Eu mediquei alguém. Então ele pode ter uma pressão alta do avental branco. O susto do avental branco, né? Hipertensão do avental branco. Exatamente. Doutor Paulo, a pressão alta causa o que no corpo? O que prejudica no corpo humano? Então, perfeito. Então você não pode deixar a pressão alta por muito tempo. Então definiu, vamos manter esse alvo de pressão para esse paciente. Abaixo disso vai ser bom para ele. Mas quando ele fizer aniversário lá com 80, 85 anos, a gente pode rever isso daí, ou vamos revendo ao longo do tempo, obviamente. Tá. Se a gente não deixa a pressão controlada, ela vai lesionando os órgãos-alvo. Eu estou falando do cérebro, estou falando do coração, estou falando do rim, estou falando da visão. São os órgãos que mais sofrem com a pressão alta. Mas toda a circulação ela acaba sendo acometida, porque a musculatura que fica nos vasos sanguíneos ela acaba contraindo e ficando hipertrofiada. E aí você acaba tendo falta de sangue na circulação periférica e nos órgãos-alvo. Então, pelo que entendi, a pressão baixa e a pressão alta também acomete os mesmos, o cérebro, o coração e o rim, são os órgãos-alvos, assim. A baixa é boa para o coração. Mas é ruim para o cérebro. Mas é ruim para o cérebro porque falta sangue para a cabeça. Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio aí. E muita gente tem aquele aparelho de pressão em casa. Eu acho que mede a pressão todo dia. Isso é saudável ou não é legal? Eu acho que você pode ter benefícios desde que você saiba o que fazer depois. Se você vai só ficar desesperado com o resultado, é melhor não fazer. A minha recomendação é que você faça isso sempre com um propósito e com orientação do seu médico. Então, fica atento. Você está medindo a pressão, mas você está medindo por quê? Porque está com dor de cabeça? Trata a dor de cabeça antes. Mede quando você estiver calmo. Só a necessidade de ir no banheiro, por exemplo, você está com a bexiga cheia, a pressão já sobe. Você está com uma dor na perna, a pressão já sobe. Você está nervoso porque brigou com alguém que você gosta, a pressão já sobe. Recebeu uma bronca do chefe, do professor, a pressão já sobe. Então você tem que estar num momento calmo, em repouso, não pode ter feito exercício físico na última meia hora. Essas são as condições ideais. E aí a pessoa mede a pressão, aí vem no médico, fala que está com pressão alta, o médico vê que está com pressão alta mesmo, porque andou um pouquinho antes de fazer, dá o remédio e não precisava, né? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. No meu consultório, a pessoa chega e a enfermeira mede a pressão antes dela entrar na consulta. E depois eu meço de novo aqui. Depois que ela ficou conversando comigo por alguns minutos, e ficou em repouso. Então a pressão da pessoa quando chega da rua é sempre mais alta do que a minha aqui na minha sala. Você vê a diferença que faz. E às vezes quando a pessoa está apavorada, eu falo, vamos medir a pressão agora. Com o seu aparelho, traz o aparelho dela aqui. Tá bom. Agora levanta, anda até ali e mede de novo. E a pressão sobe no aparelho dela. Meu Deus! Por quê? Porque você fez aquele esforço mínimo de levantar e até ali e voltar. Muda tudo. Você tem que deixar a pessoa em repouso, acomodada, e aí você mede. Então não tenha esse susto e saiba as dicas aqui que o Dr. Paulo são necessárias e vai te ajudar na sua saúde. Dr. Paulo Camis, muito obrigado, viu? É um prazer. Valeu. E voltamos no próximo
Programa com Sua Saúde, da Clínica Camis, com o Dr. Paulo Camis.